tema deste programa é pesado e muito sério, né? Eu vou falar do caso daquela menina de 16 anos que foi estuprada por 33 homens em uma comunidade do Rio de Janeiro, né? O caso, ele chocou o país, saiu em todos os jornais também, em jornais internacionais, né? Pela gravidade e pela barbárie do caso, né? O estupro é considerado crime hediondo aqui no Brasil, né? Os crimes mais sérios, né? O que diz a lei do estupro aqui no país exatamente, né? É considerado pelo Código Penal brasileiro estupro quando você força alguém a fazer sexo agressivamente, psicologicamente ou até dopando a pessoa, né? A lei também assegura que uma vítima de estupro que tenha ficado grávida, ela pode fazer aborto. Lembrando que o aborto no Brasil é proibido. Pelo levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a cada 11 minutos uma mulher é estuprada no Brasil. O número de registros em 2014 foi de 47.646 vítimas, né? Como se a população de Gramado, lá no interior do Rio Grande do Sul, aquela cidade turística, fosse estuprada pelo menos uma vez e meia. Gramado tem 30 mil habitantes, né? Então é uma vez e meia a população de Gramado, né? E o pior é que essa cidade fictícia, que eu tô tentando mostrar a imagem para vocês, metade dos moradores tem menos de 13 anos de idade. Quase 90% dos habitantes dessa cidade são mulheres. E o pior, as pessoas que cometem o crime, 70% saem de dentro das casas. Ou seja, são amigos, parentes, mães, pais, enfim. E para terminar essa chuva de números absurdos, né, a cidade do estupro não é do tamanho de Gramado, mas ela pode ser do tamanho de Florianópolis, em Santa Catarina, ou do tamanho de Aracaju, no Sergipe. O IPEA aponta que apenas 10% das vítimas de estupro denunciam os agressores. Ou seja, a gente está falando de quase 50 mil casos relatados, mas podem ser 500 mil casos. Procurando nos projetos que tem na Câmara e no Senado sobre o tema, tem um que é relativamente recente que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O projeto torna crime auxiliar alguém a abortar, né? E no caso do estupro, a mulher ela tem que fazer o exame de corpo de delito antes de fazer a cirurgia, enfim. O relator da proposta é o deputado Evandro Gussi, do PV de São Paulo, e ele deu uma entrevista para a TV Câmara na qual ele defende o projeto, né? Logo após a violência sexual é quando você tem os principais elementos que caracterizam um estupro. Você perderia uma prova contra o estuprador. No fundo, o que nós queremos é isso. Nós queremos poder punir o estuprador e não banalizar o crime de estupro. Atualmente não existe a necessidade dessa comunicação para a polícia, né? Basta que a gestante diga para o médico o que aconteceu, que ela pode fazer o aborto, né? Esse novo procedimento é questionado por aqueles que são contrários a essa medida. Eles dizem que retira direitos das mulheres, além de fazer a vítima passar por mais um constrangimento, que é o exame de corpo de delito, né? E esse projeto ainda tem outro ponto mais polêmico ainda, talvez, que é a questão da pílula do dia seguinte. No projeto está escrito: nenhum profissional de saúde ou instituição em nenhum caso poderá obrigar ou aconselhar, receitar ou administrar procedimento ou medicamento que considere abortivo, né? A deputada Érica Cocai, do PT, diz que isso deixa a porta aberta para impedir a distribuição da pílula do dia seguinte num caso de estupro, né? O profissional pode se negar a fornecer à mulher vítima de violência. Meninas de 11 anos, meninas de 12 anos, que podem engravidar e que não vão ter acesso ao que é estabelecido como direito dessas meninas. Só para terminar de falar desse projeto, ele é de autoria do deputado Eduardo Cunha, né, que está afastado agora. Tem um ponto que é muito interessante, que é a justificativa original do projeto, que eu acho que vale a pena olhar com um pouquinho mais de calma, né? Segundo o texto, o que diz? A legalização do aborto vem sendo imposta a todo mundo por organizações internacionais inspiradas por uma ideologia neomalthusiana de controle populacional e financiadas por fundações norte-americanas ligadas a interesses supercapitalistas. O
projeto ele já passou pela CCJ, está apto para ser votado no plenário da Câmara dos Deputados, depois tem que tramitar pelo Senado, enfim, mas isso ainda não tem data para acontecer, né? Eu sou Fernando Rota, falo aqui de Brasília, obrigado, até mais.